Seu filho nem sempre está sendo teimoso. Isso não quer dizer que ele está desrespeitando suas regras ou querendo te testar. Muitas vezes ele está preso nas emoções e ele precisa de ajuda para religar assim esse sistema. Olá, meu nome é Fabiana e hoje nós vamos falar, sabe o quê? Sobre frustração. Isso, sobre aquele momento em que a frustração explode. É como se a criança ela começa a chorar e se jogar e jogar as coisas, gritando. E a impressão que a gente tem é que a casa assim está desmoronando, né? Primeiro, respira. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ser o ponto de calma ali naquele momento. A criança, ela absorve e ela percebe quando a gente também perde o controle. Eu quero que você saiba que na maioria das vezes isso não é desrespeito. Na verdade, ela não está fazendo manha, né? Ela está realmente tentando expressar algo que a incomoda e é a forma que ela consegue passar essa informação naquele momento. É como se assim o sistema de freios do cérebro ali não estivesse funcionando, estivesse dando uma falha, sabe? Ela não consegue realmente parar a reação, fica impulsiva, sem aceitar mesmo uma mudança de plano, ou sem conseguir suportar ali um excesso, uma sobrecarga, seja ela auditiva, seja ela sensorial, seja, né, algo que saiu ali do que ela gostaria que fosse, ou do que ela consegue suportar. E muitas vezes, e isso acaba assim, deixando a criança presa dentro daquela frustração. E muitas vezes a nossa reação como pais é ceder. A gente se sente cansado, eu sei disso, né? O cede o limite para que, assim, que o barulho pare logo, para que a gente, para que siga o dia. Né? A gente quer mudar aquela cena, mudar aquele episódio, a gente acaba cedendo. Só que atenção, se você cede, você corre o risco de ficar refém da frustração. O que acontece? Você está ensinando para a criança, sem querer, viu, gente? Sem querer, que a crise, ela funciona, que a criança, ela consegue o que ela quer através da crise. Então, assim, que essa frustração, ela está gerando frutos positivos para ela. Afinal, ela está conseguindo. Então, a gente nunca pode deixar ela adiar o que deve ser feito, tá? Mesmo durante uma crise de frustração. Ela fazer realmente ali o que foi o combinado. Agora, como que faz para virar o jogo? O que a gente pode fazer? A solução é a consistência e a gente realmente ser essa corregulação. Né? Se seu filho precisa do sistema nervoso calmo, você tem que ser essa calmaria para ele ali no momento, sabe? Emprestar a sua calma para ele. E ele precisa de regra que não muda. Realmente, a gente tem que pôr essas regras e elas têm que se manter, mesmo que seja difícil. A dica prática que eu tenho para vocês, de coração mesmo, são 2 passos. O primeiro deles, nós precisamos validar essa emoção. A criança, ela tem que entender que a gente entende, que a gente sabe que ela está sofrendo, né? Então a gente vai ser o espelho dela. Antes de falar sobre a regra, de lembrar o combinado, nós vamos falar sobre o que ela sente. Dá nome mesmo. Falar com ele, por exemplo, assim, olha, eu vejo que você está com muita raiva. Eu entendo você. Só que nesse momento não tem como consertar esse brinquedo que quebrou, por exemplo. Né? E isso com muita calma, sabe? Passando a nossa calma. Nós precisamos manter essa regra e ela tem que ser o alicerce nessa condução dessa crise. E depois de validar esse sentimento da criança, o limite, ele fica, sabe?
Você vai dizer: está tudo bem sentir raiva. Não tem problema sentir raiva. Mas não está tudo bem gritar. O brinquedo continua quebrado. Ou o banho precisa acontecer agora. Quando você se acalmar, nesse momento, a gente segue. Se precisar, você pode bloquear o comportamento destrutivo, tá? Não tem problema. Por exemplo, se a criança está se debatendo, está se mordendo, está se jogando, está batendo a cabeça na parede, no chão, é claro que a gente vai segurar a criança com cuidado, sem machucar. Por quê? Porque a gente também não vai deixar ela, né, em alto perigo, em alto risco ali. Mas nunca, nunca, nunca a gente deve bloquear essa emoção, sabe? Desmerecer, falar que não tem emoção, ou mesmo né, desvalorizar. O limite não é punição, né, gente? A gente sabe que o caminho que ensina é realmente adaptar o mundo real. Então, a criança ela tem que se adaptar. Isso é papel de nós pais, né? Isso vai ser sempre assim. A gente só vai ensinar nosso filho a ter resistência emocional, saber lidar com os problemas da vida, até lá na vida adulta, se a gente realmente for hoje dando pílulas pequenas de frustração. Esse é o nosso papel principal enquanto pais. Seu acolhimento, ele combinado com essa firmeza, é a estrutura que ele precisa, tá bom? Vou ficando por aqui e, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar mensagem, a gente continua essa conversa e em breve eu volto com outro tema para a gente discutir, tá bom? Tchau, tchau.